Eu sei que durante a Guerra Ninja você ficou empolgadaço quando o Kabuto levantou os caixões do Edo Tensei, pois eu fiquei também. Mas de todos os ninjas que ele reviveu, quais deles eram os mais fortes? Se você ficou curioso, fica comigo até o final do vídeo que hoje eu vou mostrar os ninjas mais fortes revividos pelo Edo Tensei. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E bom, o Edo Tensei foi um jutsu criado pelo segundo Hokage e depois dominado pelo Orochimaru e pelo Kabuto. E quando alguém é ressuscitado pelo Edo Tensei, ele passa a não sentir mais dor ou doença, e também se regenera de qualquer golpe, exceto aos golpes das Goldodamas. Além disso, o ser que for revivido consegue ter energias infinitas. Ou seja, ele pode passar o dia inteiro lutando que ele não vai se cansar. Fala a verdade, galera, isso é muito roubado. Porém, tem um preço a se pagar por isso. Pois quando o ninja é revivido, ele não consegue acessar 100% de seu poder de quando ele estava vivo. Mas querendo ou não, o Edo Tensei deixa os ninjas bem apelões. Talvez ainda mais do que quando estavam vivos. Pois para pra pensar, galera, o ninja se regenera e não se cansa. Isso dá muita vantagem em batalha, ele só pode morrer sendo selado. Com isso a gente pode ter certeza que sem os Edo Tenseis, a guerra ficaria bem mais fácil para a Aliança Shinobi. Então sendo assim, vamos conhecer os ninjas mais poderosos revividos pelo Edo Tensei. Hashirama Senju. Iniciando a lista com os mais fortes, temos o Hashirama Senju, que foi o fundador da Vila Oculta da Folha. E em sua época, ele era considerado o Deus Shinobi devido à sua imensa força. Então se o cara tinha esse apelido vivo, com certeza com o Edo Tensei, ele continuaria carregando isso. Ele foi revivido pelo Orochimaru já no final da Guerra Ninja, com o intuito de ter uma conversa séria com Sasuke. Pois o Sasuke queria saber mais sobre o passado da vila e do clã Uchiha para entender melhor porque o Itachi fez aquilo. E galera, olha só, o poder do Hashirama era tão grande que o próprio Orochimaru mencionou que ele poderia sair do controle do Edo Tensei a qualquer momento. Isso é tão incrível que nem o próprio Nagato ou os outros Kages tinham a capacidade de fazer. E apesar dele ter perdido pro Madara no final da guerra, temos que citar que ele lutou de igual para igual. E o Madara estava com o Rinnegan e também com o chakra do Hashirama dentro do seu corpo. Ou seja, o Madara estava com poder a mais do que ele tinha quando estava vivo, e o Hashirama não. Tobirama Senju. Ele foi ressuscitado junto com o Hashirama pelo Orochimaru, e em seus tempos de vida, o Tobirama era tão forte que em algum momento ele conseguiu derrotar o Izuna Uchiha, que possuía o Mangekyo Sharingan. Além disso, o Tobirama foi um gênio em sua época, pois durante sua vida ele criou vários jutsus poderosíssimos, como por exemplo o Hiraishin, os Clones das Sombras e também o próprio Edo Tensei, para vocês terem noção de quão importante ele era. E assim que foi ressuscitado, o Tobirama se irritou com o Sasuke quando ele disse que iria destruir Konoha. E olha só galera, nesse momento ele deixou todos ali assustados, só de mostrar o poder de seu chakra, ou melhor, o poderosíssimo chakra dele. E já durante a batalha da Grande Guerra Ninja, o Tobirama foi de grande utilidade para ajudar na luta contra o Obito no modo Jubi, que naquele momento era a pessoa mais forte do mundo Shinobi, Hiruzen Sarutobi. Passando agora para o velho Sarutobi, que foi revivido pela pessoa que havia matado ele. Olha só que ironia do destino. Mas enfim, o grande motivo para que o Hiruzen fosse revivido foi para que o Sasuke entendesse como ele pôde deixar o Itachi fazer tudo aquilo. Então ele decidiu perguntar diretamente para o Hiruzen. Olha só quão longe o Sasuke foi, ele teve que reviver o Hokage para perguntar isso. E galera, tadinho do Sasuke, depois que ele descobriu a verdade sobre o Itachi, ele ficou possesso. Mas então, o Hiruzen, quando foi ressuscitado pelo Edo Tensei, ele chegou próximo do poder que ele tinha quando jovem. Até porque, já que ele era uma reencarnação, ele não precisaria mais se preocupar com a idade dele. Já durante a batalha da Guerra Ninja, o Hiruzen se mostrou o porquê ele era um dos ninjas mais fortes de sua época, Minato Namikaze. O Minato foi sem sombra de dúvidas um dos ninjas mais incríveis da história, e também um dos que os fãs mais adoram. E quando ele estava vivo, ele literalmente foi o protagonista da Terceira Guerra Ninja, algo que lhe fez receber o título de Relâmpago Amarelo de Konoha. E ele recebeu esse título devido à sua incrível velocidade. E em uma luta, os ninjas não viam ele, só viam um raio passando. E o melhor ainda, galera, é que quando ele foi ressuscitado, ele veio com novos poderes. Pois na batalha da Grande Guerra Ninja, ele mostrou seu modo sábio, que apesar de não ser tão bom quanto o do Naruto, era um modo sábio que aumentava muito os poderes dele. E além disso, o Minato demonstrou total controle do modo Kurama, que ele não tinha quando ele estava vivo. Com isso, ele chegou ao nível de poder próximo do Naruto no seu modo Kurama.
Madara Uchiha. Já que eu falei de todos os antigos Hokages, chegou a hora de falar do cara que queria ser Hokage, mas ele não conseguiu porque ele era um Uchiha. Mas mesmo que ele não tenha sido um Hokage, isso não significa que ele era fraco. Na verdade, Madara era um completo monstro, podemos dizer assim. E depois de ser revivido pelo Kabuto, o Madara já chegou com os 2 pés na porta, quando sozinho derrotou milhares de figurantes ao mesmo tempo. E galera, aquele feito não era pra qualquer um. E uma coisa interessante sobre o Edo Tensei do Madara é que o próprio Kabuto mencionou que ele havia feito modificações para que o Madara reencarnasse em seu auge de poder. E galera, o Madara foi reencarnado com seus antigos poderes e também com células do Hashirama. E também com o decorrer da guerra, ele pegou seu Rinnegan de volta, pegou outros poderes e se tornou o ninja mais forte vivo em um momento. Com isso, o Edo Tensei do Madara era um dos mais poderosos. Irmãos Ouro e Prata. Vou falar logo sobre os irmãos Kinkaku e Ginkaku no mesmo tópico, porque eles são aqueles irmãos inseparáveis e gêmeos. E galera, se eu falasse de um, você já saberia que eu colocaria o outro. Apesar de não serem tão famosos assim, os 2 irmãos foram responsáveis por derrotarem o próprio Tobirama Senju, que foi uma lenda entre os shinobis. Então sabemos que os 2 são muito poderosos. Além disso, os 2 conseguiram o incrível feito de sobreviver por 2 semanas dentro do estômago da raposa de 9 caudas. E ainda por cima, eles passaram essas 2 semanas se alimentando da carne da raposa. Isso fez com que eles adquirissem um pouco de chakra dela e conseguissem usar o manto do chakra da Kyuubi. Ou seja, meio que eles eram os Jinchurikis da Kurama. E fora que eles ainda tinham posse de 2 armas poderosíssimas usadas pelo próprio sábio dos 6 caminhos. Então com isso tudo a gente conclui que os 2 merecem e muito estar nessa lista dos Edo Tenseis mais poderosos. Hanzo. O Hanzo também não é um ninja com muita mídia em cima dele, mas a gente não pode esquecer que durante a Segunda Guerra Ninja, ele sozinho conseguiu vencer os 3 Senins lendários, que na época ainda não eram Senins. É provável que eles ainda não estavam em seu auge de poder, mas mesmo assim não deixa de ser um feito e tanto. A única pessoa que conseguiu matar o Hanzo foi o Pain. E para conseguir isso, o Pain ainda levou todos os 6 caminhos para finalizar a luta. E esse foi um feito tão notório que até o próprio Jiraiya se surpreendeu quando ele descobriu que alguém tinha matado o Hanzo. E já quando foi revivido, o Hanzo se mostrou tão forte que conseguiu sair do controle do Kabuto e ter um certo controle do seu corpo. Então com todos esses feitos, o Hanzo no mínimo deveria estar nessa lista. Terceiro, Haikage. Sem sombra de dúvidas, o terceiro Haikage foi um dos ninjas mais respeitados por toda a Vila da Nuvem, pois durante a Terceira Guerra, ele sozinho conseguiu lutar contra 10.000 shinobis ao mesmo tempo. Além disso, ele foi capaz de lutar de igual para igual contra a besta de 8 caudas, que é uma das bijus mais fortes de todas. E já que ele era um ninja do estilo raio, o Haikage conseguia combinar o relâmpago em seu corpo para que ele alcançasse um nível de velocidade extremamente assombroso, algo notório que poucos alcançavam. E quando ele foi revivido pelo Edo Tensei, ele se mostrou ser tão poderoso que nenhum dos ninjas que estavam ali conseguiram dar um jeito nele. E apesar do Edo Tensei deixar ele um pouco mais fraco, foram necessários vários shinobis e o Naruto no modo Kurama para bater de frente com ele, Itachi Uchiha. E passando para uma das reencarnações mais poderosas, nós temos o Itachi, que sem sombra de dúvidas, foi a reencarnação que salvou o mundo todo quando ele desfez todos os Edo Tenseis feitos pelo Kabuto. A gente sabe que o Edo Tensei deixou revivido com um poder menor do que quando ele estava vivo. Só que no caso de Itachi, podemos dizer que ele foi revivido com muito mais poder do que quando ele estava vivo. Pois como uma reencarnação, o Itachi não precisava mais se preocupar com a sua doença, e nem se limitar aos poderes do seu Mangekyo Sharingan. Então sendo assim, ele podia usar o Amaterasu, o Tsukuyomi, o Susanoo e várias outras técnicas sem nem mesmo se preocupar. Nagato. E é claro que nessa lista não podia faltar o Nagato. Porque galera, o Nagato quando foi revivido, ele tinha um poder absurdo. Pois já que ele era uma reencarnação, o Nagato não precisava dividir o seu poder em 6 corpos. E ainda por cima, ele conseguiu usar os poderes do Rinnegan à vontade, sem nem mesmo se preocupar com seu desgaste. E o Nagato nesse momento estava tão poderoso que foi necessário juntar o Itachi, o Naruto e o Bi para conseguirem derrotar ele. E isso não é de se surpreender, porque no Edo Tensei, o Nagato conseguiu usar o poder dos 6 caminhos em seu próprio corpo. Ou seja, ele conseguia sugar chakra, ninjutsu, usar o Shinra Tensei e fazer invocações super poderosas ao mesmo tempo. Sério galera, ele estava muito apelão. E galera, recentemente a gente bateu a meta de 500 mil inscritos.
E sério, galera, eu sou muito grato a vocês, porque sem vocês a gente não estaria aqui. Então, já que estamos no embalo, deixa o like e se inscreve no canal pra gente crescer ainda mais a nossa família Shinobi. Você acha que faltou algum Edo Tensei? Se faltou, comenta aí. Na tela está passando 2 vídeos, e um deles é todos os Edo Tenseis revividos em Naruto. Confere ele que tem alguns ninjas que foram esquecidos pelo tempo, então vale muito a pena assistir. Valeu pra assistir, beijos, fui!